cultura japonesa de carros de corrida é muito grande e muito rica. E esse é um dos símbolos máximos disso, é o Nissan Skyline. Esse é um GTX 2000, único do Brasil. Ele recebeu uma conversão para a versão GTR, que tem muita história nas pistas e também nas subidas de montanha por lá. Saudações, pessoal, muito bem, agora falaremos desta maravilha nipônica. Aliás, estamos gravando essa matéria aqui no Brasil, só que legal, uma garagem temática interessantíssima, né? Mas o que é interessante, na verdade, do Skyline é que aqui no Brasil, eu falei isso na matéria lá atrás, que a gente fez o Datsun, né? Aqui no Brasil a gente não teve uma cultura de carros orientais. Os carros orientais chegaram por aqui na década de 90, né? Então, muita gente acha que a Honda, a própria Nissan, a Toyota são marcas recentes, com 30 anos, né? São marcas muito antigas, né? Isso que é bem legal, assim como as europeias, que a gente gosta bastante. E essa cultura automobilística ou automotiva do Oriente é muito rica. No Japão, a cultura de carro antigo é sensacional. Tem grandes colecionadores, tanto de carros europeus, italianos, né, franceses e tal, como americanos também, mas também tem os colecionadores de carros japoneses. A cultura japonesa de carro é muito bacana. E o Skyline é um carro legal, porque, na verdade, o modelo em si surgiu em 57, a primeira geração, ainda era Prince Motor Company. Eu vou contar daqui a pouquinho detalhes. A Nissan comprou essa empresa e daí, na terceira geração, desenvolveu o seu braço esportivo e justamente temos esse carro aqui, né? Que é um tributo, né? Ele é um Skyline GTX, mas é um tributo do Skyline GTR, que é um carro icônico das pistas. Começando por aqui, olha só que legal, esse detalhe com os 4 faróis, eu acho que é um dos mais belos, né? A gente lembra de jogo de videogame, né? Que é incrível. E o kit traz várias coisas legais, né? Tem vários tributos aqui, lá fora, né? Original desse só no Japão, não tem nenhum fora do Japão, mas tributos tem vários com diferenciações mecânicas e tal, mas a estética é muito parecida, que essa é a ideia mais purista, digamos assim. Outro detalhe, outra característica de carro japonês, esse aqui é para quem tem 40 anos e assistia Jaspion e outras coisas, vocês lembram, né? Tinha uns Toyota Camry lá, com os retrovisores aqui nos paralamas, né? Isso chamava muita atenção na época, é uma cultura deles muito própria. Outra coisa legal, essas rodas são 15 polegadas. Uma coisa interessante para falar sobre ele, em termos de tamanho, é que ele é mais ou menos um tamanho de um pouco maior que um Chevette. Ele é menor que um Opala, um pouquinho maior que um Chevette, acho que é mais ou menos por aí. Então ele é um carro compacto, de maneira geral, né? Tinha um Cobra parado aqui do lado, na vaga, e ele é mais ou menos do tamanho do Cobra. Então dá para ter uma ideia por aí do tamanho geral do carro. Olha só que legal, outro detalhe, diferença de tamanho, né, da roda dianteira para a roda traseira. Esses pequenos detalhes aqui, né, o abastecimento, enfim. E a traseira, né, cara? Acho que a traseira me lembrou muito, inclusive, o nosso Corcel, o primeiro, né? O primeiro Corcel, que justamente trazia esse conjunto ótico com as lanternas quadradinhas. Mas eu acho isso sensacional. E o aerofólio, claro, que complementa muito o visual e fica fantástico. Para fechar aqui, escape todo em inox. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Olha que beleza. Olha só que trabalho fantástico. Incrível, meus amigos. Seguindo por aqui, olha só que legal. Eu acho que assim, o visual desse carro é incrível. E pessoalmente, tinha visto já em foto, esse carro chegou ao Brasil há algum tempo. Mas pessoalmente ele tem um efeito incrível, cara, de olhar esse carro ao vivo, né? Esse desenho aqui das janelas e tal, uma coisa muito clássica. Aqui, claro, algo incrível para levar para sempre, né? Um detalhe bem bacana, justamente o abastecimento, o tanque de combustível, você abre aqui e puxa essa tampa. Olha só que interessante. Internamente, duas coisas legais. Um primeiro, banco concha. E aqui, olha só que bacana, o painel, né? O painel direito, mão inglesa. Lembrando que no Japão eles também dirigem dessa forma. Ao contrário, né, digamos assim. E olha só que interessante, rádio, ventilação, 2000 GT, né, um GTX originalmente esse carro. Olha só o detalhe do câmbio, vidro elétrico, freio aqui na esquerda. E o que eu quero chamar a atenção aqui é justamente o detalhe do painel. Volante de 3 raios, esse carro é de 1971,
E olha só, nós temos informações, ó, como um bom esportivo que se preze, né? Pressão de óleo, velocímetro, contagiros, temperatura e combustível, ou seja, bem legal, né? Bem informado, tudo bem voltado para o motorista também. A gente vai dirigir, daí vai poder falar de algumas impressões gerais. E para fechar aqui, logicamente falar de mecânica, o que é bem legal desses carros da Nissan, eu vou falar agora dirigindo e contar mais alguns detalhes da história, mas o que é bacana é que a Nissan já trazia motores grandes na época, grandes no tamanho de litragem, a litragem não, mas né, são 6 cilindros, mas de apenas 2 litros. Você lembra que a gente falou já de Datsun na garagem, que é um carro também Nissan, que é muito legal, um carro fantástico, eu elogiei muito a dirigibilidade na época. E esse motor L20, essas conversões são baseadas em vários tipos de mecânica. Tem gente até que coloca V8, mas na minha opinião perde um pouco aí essa ideia do tributo mesmo. Destaque aqui para o conjunto formado aí por 3 carburadores de corpo duplo. Realmente ele tem um coletor de alumínio também, um coletor inox, né, todo de inox, que vai até o fundo. Como eu falei no início, originalmente o Skyline era da Prince Motors e a Nissan depois adquiriu essa marca e passou a produzi-lo. E na terceira geração, um engenheiro chamado Shinichiro Sakurai pegou esse carro e desenvolveu ele com essa ideia de pista, com essa ideia de desempenho otimizado. Ele acabou se tornando conhecido pelo seu apelido, porque justamente era um carro de alta performance e que fez muito sucesso nas pistas. Então esse é um grande diferencial desse modelo. É curioso porque ele é bem baixo e a suspensão bem preparadinha, ela não gosta muito de lombadas e valetas. Mas como eu estava falando, ele teve mais de 50 vitórias nos campeonatos japoneses da época e se tornou uma lenda, tanto em termos de desempenho nas pistas, como também em provas de subida de montanha, por exemplo. Então ele é um carro que teve um desenvolvimento muito legal e também justamente ganhou um apelido que acabou ficando extremamente famoso por conta disso. Aqui tem que passar em primeira e mesmo assim dá uma dor no coração, meus amigos. Esse carro traz aí esse motor, originalmente por volta de 120, 130 cavalos, como eu mostrei. Essa suspensão bem dura e ela é bem acertada também para esse desempenho mais voltado tá fazendo até um ponta-taco aqui ao contrário, né? Mas é uma suspensão bem voltada para justamente o acerto de pista, né? Então ele é um carro que tem essa característica inicial. Mas o principal daqui é falar da história. Então, um carro de terceira geração, extremamente incrível na história da Nissan. Esses tributos e essas conversões, como eu falei no início, elas são bem comuns lá fora. O pessoal gosta muito de fazer e o carro merece, sem dúvida. Com esse 6 em linha, um motor pequeno, né, de 2 litros, é realmente sensacional. E a dirigibilidade dele, assim como o Datsun, é muito legal. Cara, muito legal. Cara,
deu para dar uma aceleradinha aí só para curtir. Ele não tem tanta potência, né? Mas o carro por si só, com essa história toda, realmente já é impressionante. A dirigibilidade fantástica, câmbio tem engates muito bons, a posição de dirigir é perfeito, o painel te encara, cara, fantástico. O volante também, ele é pesado para manobras, mas é um volante que para você dirigir esportivamente ele é perfeito. E uma coisa que eu gostei muito, esses retrovisores na ponta do capô funcionam, que é uma beleza. E a seta fica do lado direito, vale notar esse pequeno detalhe. Tem uns carros que estão aí na nossa pauta, né? Que às vezes aparecem por acaso. Esse carro chegou no Brasil ano passado. Falei com o proprietário, né? E, enfim, ele falou, não, vamos gravar, porque ele é muito legal. E é um ícone, né? O próprio Skyline GTX já é um carro fantástico. E esse tributo, então, fica absolutamente perfeito. E o Skyline são 13 gerações, né? Até agora. E é um carro realmente que tem uma trajetória ímpar. Cara, muito legal. Cara, fantástico, adorei a dirigibilidade do carro, é muito legal. Realmente entrou na lista dos meus carros preferidos. Apesar de a gente ter guiado aqui no ambiente um pouco menor, digamos assim, mas a dirigibilidade dele realmente é muito rica. Realmente os japoneses, a gente tem que conhecer mais os esportivos japoneses, viu? Porque os caras sabem fazer carro de diferentes tipos e propostas. É isso aí. E tem um câmbio de 5 marchas do Datsun. É isso aí, pessoal. Maravilha, já vou me despedindo. Mas realmente valeu o passeio, valeu a experiência e a oportunidade, né? Logo logo esse carro vai estar aí andando em outros canais e tal. E é merecido mesmo, tem que compartilhar. Mas o escape dá o proprietário falou, vai pegar nas lombadas o escape, não tem jeito, dá uma dor no coração. E a ideia também é colocar um ITB, uma injeção com ITB, que os carburadores ficam um pouco mais gordos aqui de mistura, ele precisa de giro mais alto. É isso aí, obrigado pela audiência, um grande abraço, até mais.